importante para vocês, agora vai gravar, que é um pouco dos refinamentos. Passou? Refinamentos da análise. 10. Bom, antes eu vou responder uma dúvida de vocês sobre a volta. A primeira leva de cursos que vão voltar, ou que voltaram, os cursos com alguma aula prática. Então, nessa primeira leva, nós não estamos incluídos, ok? Curso que não tem aula prática não está incluído a princípio. O que a gente vai poder fazer, em alguns momentos, é alguma aula, um dia que tem pouca gente, para matar saudade, tirar dúvida, alguma coisa nessa perspectiva, mas a aula constante e híbrida, que é o praxe para todo mundo, ela não está nessa primeira leva. Quando tiver outra data, eu aviso vocês em que data isso vai acontecer. Ok? Essa é a resposta oficial sobre a volta para o ensino híbrido, para evitar muita gente ao mesmo tempo, para evitar dificuldade de limpar a sala cada vez que o pessoal sai, trocar professor. Existe uma limitação de salas para mais de uma turma usar. Então, nessa perspectiva, a gente vai ficar todos os cursos que não tem aula prática, ficam para um pouquinho depois. Ok? Mas eu vou avisar vocês nesses momentos que a gente pode fazer para algum projeto, algum curso, alguma aula, e eu vou avisando, a gente vai marca no auditório, alguma coisa bem grande para não ter confusão e ninguém correr nenhum tipo de risco. Tá? Depois eu vou posso falar oficialmente para todo mundo, mas informalmente para vocês que estão aqui, essa é a primeira resposta. Tudo bem? Muito bem, já que ninguém falou, vou dizer que tudo bem. Porque se não tiver também, a gente vai ter que esperar de qualquer jeito, tá? Então, não tem muito o que fazer. A não ser estudar. Vamos lá. Retomando o que vocês viram ao longo desse tempo todo, nós discutimos um pouco a ideia dos refinamentos de análise. Refinamentos de análise da viabilidade de um projeto de investimento. Esse é o nosso grande foco. Nesse momento, nós estamos discutindo o seguinte: existem alguns projetos que a empresa tem e ela precisa escolher um ou alguns, porque ela não consegue escolher todos. Porque mesmo que vocês viram que podem existir projetos independentes, isso é fácil de existir mesmo. Por exemplo, alguma coisa me impediria de vocês comprarem comigo uma casa por semana? Em tese, não. Poderíamos comprar isso, se quiséssemos e pudéssemos? Poderíamos. Então, se nós pensarmos que cada casa que nós comprássemos para alugar, por exemplo, para revender, seria como se fosse um projeto de investimento, existe um grande limitador, que é o limitador real, que é o dinheiro, a limitação financeira. Daria para eu comprar uma casa toda semana? Daria, desde que nós tivéssemos dinheiro para isso. Eu não tenho. A mesma coisa uma empresa. Aí eu poderia comprar ou investir em todos os investimentos possíveis uma empresa? Poderia. Por que não faz? Porque o orçamento limita essa possibilidade. A própria palavra diz, o orçamento existe um teto. Olha, você pode gastar nesse investimento, nesse item, X mil reais durante um ano. Propaganda, novos produtos, novas máquinas, enfim, existe um orçamento, porque o dinheiro ele é finito, ok? O dinheiro acaba. E o dinheiro que a empresa tem vem das vendas. Então, ele tem além de ser finito, ele tem essa relação direta com as vendas. Se eu não vendo nada, o meu orçamento
vai diminuir. Porque eu fiz um orçamento com base em um certo valor de vendas. Se esse valor de vendas não acontece, é um sinal que algum problema aconteceu. Tá, então esse é um ponto. Onde que entra o que nós estamos estudando agora? Entra no seguinte sentido. Já que, por várias questões, e uma das questões é a questão financeira, eu não posso comprar todos os projetos que eu quero, o que eu preciso fazer? Eu preciso garantir que realmente eu vou escolher o melhor projeto. E, às vezes, vocês sabem que em alguma, ouviram já, podem não ter lembrado, mas já viram semana passada, que existem algumas situações que as ferramentas mais comuns não são suficientes para escolher o melhor projeto. Não vai existir erro no seguinte sentido: você calcular o VPL e ele indicar que o projeto é inviável, quando na realidade é. Isso não existe. Ele vai indicar que, se os dois são viáveis, os dois são viáveis. E se você usar uma outra ferramenta mais requintada, ela não vai dizer o contrário. Olha, pelo VPL, você calculou que era viável, e quando você refina a sua análise, você vai verificar que, na realidade, ele não é viável. Isso não existe. O que existe é, assim, você ter a garantia de escolher realmente o melhor projeto. Isso que vai existir. Garantia de você escolher realmente o melhor projeto. Tá? O que vocês viram aí para discutir e continuar? Vocês viram uma primeira ferramenta que se chama entrada de caixa de equilíbrio. Lembram? Que é o valor mínimo que a empresa precisa ganhar nas entradas de caixa, supondo uma média anual ao longo do tempo do projeto para ele ser viável. Então, você faz um cálculo no HP para calcular o valor da parcela que precisa existir para que elas, todas, quando descontadas e somadas, sejam iguais ao investimento inicial. Se isso acontecer, beleza, resolvemos o problema. Tá? Outra coisa, vocês viram também a análise de cenários, pessimista, mais provável e otimista, e também o cálculo de uma medida de risco, que é a amplitude. A amplitude tanto pode acontecer nas entradas de caixa, tendo como base os cenários, e também nos VPLs, tendo como base também os respectivos cenários. Então, e também viram o VPL anualizado, que você vai usar em uma situação que você tenha ao mesmo tempo que escolher entre alguns projetos que tenham durações diferentes e sejam mutuamente excludentes. Se escolher eu vou excluir os outros. Neste nosso caso, a suposição mais básica é por uma questão de dinheiro. Joia? E paramos aí. E estamos na última etapa, que é a ideia do POI. É aquele gráfico que diz perfil das oportunidades de investimento e como é que você relaciona e seleciona os projetos do melhor para o pior, tendo como base ou o critério do VPL ou o critério da taxa interna de retorno. Então, isso é um resumo básico de todo o capítulo 10 do nosso livro-texto. E é o que vocês viram e discutiram comigo. Ainda falta a gente discutir alguns exercícios, mas a linha teórica básica é essa aí. Dessa primeira parte de vocês, alguém tem alguma dúvida? Ou vocês estão bem, a princípio, neste item? Tudo bem? Posso adiantar mais um pouquinho? Tá tranquilo. Então, tá bom. Então, eu vou discutir com vocês agora como que a gente vai calcular a taxa. Aquela taxa que vocês usavam para
calcular o VPL e comparar a TIR para trazer o valor futuro para o valor presente, aquela taxinha lá, a gente vai discutir agora e ver de onde que ela aparece. De onde que ela veio a princípio, né? Como é que você calcula essa taxa efetivamente? Bom, vamos pensar aqui em duas situações para vocês pensarem um pouco comigo, tá? A gente vai ver as premissas aqui. Aqui, ó. Digamos que vocês fazem parte de uma empresa que... Deixa eu limpar aqui. Que constantemente avalia projetos de investimentos. Ok? Constantemente avalia projetos de investimentos. Semanalmente. Entra semana, sai semana, você avalia um projeto, outro projeto e assim por diante. Nessa primeira semana, você precisa avaliar um projeto que tem como TIR 7%. TIR de 7%, mais um custo de capital de 6%. Imagina o seguinte, naquela semana, o único dinheiro disponível para vocês usarem era empréstimos. Não tinha dinheiro próprio, vocês foram ao banco e emprestaram um dinheiro. Esse dinheiro custou 6%. Para uma TIR de 7%, aceita ou rejeita o projeto? Deixa eu ver aqui que eu não... Alguém lê para mim esse chat aí que eu não vejo. O Luan disse que aceita. Aceita o projeto. A Eduarda vai ser a tradutora. A locutora. Locutora. Que agora a locutora ganhou espaço, né? Especialmente nos últimos meses, com a Olimpíada, tivemos muitas locutoras. Isso né, do aí. skate, e também comentaristas. Então, você é a primeira locutora da nossa... Da administração. Isso mesmo. O Luan continuou. É economicamente viável, mas não necessariamente pode ser atrativo, depende da política interna. Isso. Ele falou tudo. O viável, ninguém contesta, porque a TIR é maior que o custo de 6%. Agora, se a empresa vai resolver aplicar para ganhar tão pouco e correr o risco, é uma coisa que varia muito de empresa para empresa, como ele também disse, das políticas internas, variáveis econômicas, políticas e uma série de outras questões. E esse é o nosso trabalho. Então, assim, o trabalho de um analista de investimentos, e apesar do nome pomposo, mesmo uma pequena empresa tem isso fortemente, ele tem que saber se é viável ou não. Quer ver um exemplo? Perto da minha casa tem um açougue e tem uma frutaria. Quando o mercado está muito cheio, eu vou nos dois. Nessa frutaria, chama Frutaria Maldonado. Propaganda, não estou ganhando dinheiro, só para vocês se situarem. É desde 1970 78, alguma coisa assim. Aí, num fundo, num lado da frutaria, existia uma banca, assim, de madeira. Né? Ele colocava banana, um monte de coisa. Fui lá hoje, a banca não está lá, e ele comprou, acho que uns 6 freezers verticais, assim, de colocar porta de vidro e tal. É um investimento. Uma frutaria, são 2 irmãos que tocam, uma pequena empresa, mas fez lá, de repente, lá 2, 3, 4, 5 mil reais de freezer. Vai aumentar a energia dele, e ele vai ter que vender mais para compensar isso. É um investimento. Então, alguém precisou, efetivamente, dos sócios, pensar estrategicamente. O que eu vou ganhar, o que eu pretendo ganhar se eu comprar com 4 freezers? O que eu vou ganhar com isso? Vou gastar para comprar
vou gastar mais energia elétrica, eu tenho que repor, mas qual é o ganho? Então, tem uma conta aí. Então, não imaginem que esse conhecimento que vocês têm se aplica só em empresa grande. Ao contrário, o grande mal da empresa pequena é não aplicar as ferramentas disponíveis para uma boa gestão. E muita gente vai meio que no olho, eu acho que vai dar e tal, investe quando vai ver, perde negócio. Vamos lá. Na semana seguinte, gente, apareceu um outro projeto. E esse outro projeto, mesmo investimento inicial, mesmo tempo de 20 anos, mas tem uma TIR de 12%. Mas nessa outra semana, o dinheiro disponível era 14%. Não era mais o dinheiro de terceiros que custava 6%, mas o capital próprio que custa 14%. Nesse caso, a empresa, por analogia ao primeiro investimento, que foi aceito porque a TIR era maior que o custo, ela vai rejeitar o projeto. Porque uma TIR de 12 com custo de 14 não é viável. Esse sim é incontestável e não é viável, eu vou rejeitar. Tá? Agora, será que olhando friamente esses dois casos, alguém consegue perceber algum tipo de estranheza em aceitar o primeiro projeto e rejeitar o segundo projeto? Alguém tem alguma ideia se isso é loucura ou se é isso que tinha que fazer mesmo? É porque a TIR de um é 7% e a outra é 12%. Você achou ruim rejeitar uma de 12 e aceitar de 7? Eu acho que depende do que realmente precisa. Mas esse é o ponto mesmo. Qual que é a estranheza? Mas será que não tem alguma coisa errada de você aceitar uma TIR de 7 e rejeitar uma TIR de 12 para a mesma empresa? Só que de uma semana para outra mudou alguma coisa a ponto de você, para a mesma empresa, aceitar uma TIR pequena e rejeitar uma TIR grande? Esse é o problema. Tanto que esse é o problema, que eu até vou voltar aqui, vou pegar uma água para mim, que eu estou com sede. E pensem qual é o problema. Pensem qual é o problema. 1 minuto. Voltei. Aí, quando eu voltei, eu vou emendar outra pergunta já. Além de pensar em qual é o problema, vamos tentar pensar como é que a gente resolve isso. Porque levantar um problema e não propor uma solução, para a empresa não vale nada. Né? Ninguém aqui vai ser avaliado porque levantou um problema, mas porque resolveu um problema. Alguém tem uma ideia aí? Ou posso falar mais um pouquinho? Bom, vamos lá. Então, se alguém tiver alguma coisa para falar, vamos aproveitar e falar. O problema é esse mesmo. Você rejeitar uma TIR de 12 e aceitar uma TIR de 7 para uma mesma empresa. Como é que você resolve essa parada toda aí? A resolução disso vem com o cálculo, aqui está em detalhes, mas eu vou fazer depois com menos poluição. Mas o problema está em você usar custos dos recursos que você usou, ou que a empresa usou, de modo separado.
porque é a mesma empresa. E, em muitos casos, ao mesmo tempo, a empresa usa várias fontes de recursos. Então, assim, eu posso, ao mesmo tempo que comprei um produto, um estoque à vista com o meu dinheiro, eu posso ter comprado de um outro fornecedor, de um outro item a prazo. Então, você usou, ao mesmo tempo, em situações semelhantes, dinheiro próprio e dinheiro de terceiros. Então, qual é a resposta? Usar um custo combinado, ok? Um custo que combina todas as fontes de capital onerosas que a empresa tem, que são os passivos que ela usa. Então, é um custo médio ponderado de capital. Por que custo médio? Porque eu vou fazer uma média para chegar a um valor só. Então, a empresa pode usar vários tipos de passivos. Sim, fazendo um resumo bem simples, eu posso usar o capital próprio e o capital de terceiros. Basicamente, eu uso um dos dois. Ou os dois. Então, qual é a ideia de média? Eu faço uma média entre os dois, o 3, 4, 5, para chegar a um custo só. E o que é esse ponderado? Ponderado porque os vários passivos que a empresa usa têm valores, em alguns casos, muito distintos uns dos outros, bem diferentes. Então, eu não posso fazer uma média simples, por exemplo, de um valor de 1.000 contra um valor de 8.000, porque o peso do de 8.000 é maior que o de 1. Seria a mesma coisa de eu somar as notas de vocês iguais, que é errado porque uma avaliação vale 7 pontos, ou 70%, que é o peso, e outra vale 30%. Então, você faz uma média ponderada. E qual que é a fórmula disso? A fórmula é que está escrito aqui, ó. Mas depois a gente vai ver com mais calma lá para frente, bonitinha. Eu já chego lá. Como é que é essa fórmula? A fórmula é a seguinte: é uma soma de cada passivo. E em cada passivo eu vou calcular a proporção desse passivo perante o total do passivo vezes o seu respectivo custo. Então, nesse caso, nesse exemplo, a empresa, no passivo, para simplificar nossa conta, tem dois passivos, capital próprio e capital terceiros. E usa, por coincidência, metade de capital de terceiros e metade de capital próprio, 50% para cada um. Então, quanto seria meu custo médio ponderado de capital? Seria assim: eu pego o primeiro membro, que é o primeiro passivo, e coloco a proporção perante o passivo total na forma decimal, que eu não posso multiplicar 50% com 6%, não faz sentido. Então, na forma decimal, eu vou multiplicar pelo respectivo custo desse passivo, que é 6%. Ok? Vou pegar o outro passivo, pegar a proporção na forma decimal. Neste caso, é 50%, o que não quer dizer que sempre é 50%. 6% aqui é o meu custo do capital de terceiros, 14 do capital próprio. Multiplico esse membro, soma os dois. Então, aqui vai dar 3 e 7%. Somando os dois, 10%. 10% seria meu custo médio ponderado de capital, que é aquele valor que vocês usaram sempre para calcular o VPL. Que nem sempre é 10 também, é que nesse exemplo deu 10. Mas assim, é só para que vocês vejam que aquele valor que vocês usavam para calcular o VPL, payback descontado, calcular a TI para comparar para saber se é viável ou não, ele vem de algum lugar. Ele não aparece do nada.
E este algum lugar, qual é? É dos passivos da empresa. Ok? Dos passivos da empresa. Agora, se eu fosse reavaliar os meus dois projetos com um custo combinado de 10%, eu iria agora rejeitar um projeto com um TIR de 7 e um custo de 10 para aceitar um projeto que tem TIR de 12 e o mesmo custo, porque é a mesma empresa, de 10%. Ok? Então, esse é o custo médio ponderado de capital. Por que eu tenho que usá-lo? Porque a empresa usa vários passivos ao mesmo tempo e é muito mais correto e lógico eu usar o custo único para a empresa inteira. Tá? O que não quer dizer que eu nunca posso, que esse custo nunca mude. Ele pode mudar. Pode mudar em que sentido? A cada mudança que você faz nos passivos da empresa, o meu custo médio pode se alterar. Que se eu altero a configuração de algum passivo, a proporção muda, eu posso ter novos custos, então você tem que recalcular sempre o seu CMPC. Ou, a cada vez que eu preciso avaliar um projeto de investimento, eu preciso calibrar o meu CMPC para ver se ele está adequado para a minha análise ou não. Tudo bem essa parte do CMPC? Então, já volto aqui para explicar para vocês um detalhe. Para ver vocês aqui. Apesar de ver foto, mas é melhor. Bom, todo mundo então sabe que aquela taxa agora vem do custo, que é o CMPC. Mas também em termos de gestão, não seria prudente eu avaliar projetos de investimento tendo como parâmetro básico para ser avaliado o custo. Porque se eu aceito um projeto com um custo de 10%, meu VPL dá bem baixinho, próximo de zero, mas mesmo assim eu resolvo investir, o que eu estou dizendo? Que se eu chegar até uma taxa, ou um VPL zero, ou uma TIR de 10%, o que está acontecendo? Eu estou recuperando só o meu custo, nada além disso. Eu vou empatar com 10%, correndo o risco de, quando você for realmente aplicar, né, essa análise que você fez de viabilidade, e você vai calcular a taxa efetiva, você pode perceber como tinha pouca margem, alguma coisinha errada aconteceu, o mercado não respondeu tão bem quanto você esperava, que é a sua previsão, e você pode ficar no prejuízo. O projeto pode passar a ser, então, inviável por conta de N detalhes. O que eu posso fazer, então? Eu posso criar o que nós chamamos também na administração financeira de TMA, taxa mínima de atratividade. O que significa essa TMA? Significa você estabelecer um percentual acima do seu custo, para ter uma margem de segurança. Então, se o meu custo for 10, vamos dizer que eu vou colocar uma taxa de, sei lá, 13%, 15%. O que significa essa taxa de 15%? Tendo um custo de 10%. E esses 5 pontos percentuais seria, para mim, uma folga. Não é uma possibilidade concreta de você, acontecendo alguma coisa de errado, você ter uma folga para não ficar no prejuízo. Então, esse é justamente o ponto que você tem que levar em conta. Esse é o ponto que vocês têm que levar em conta. Primeiro, ou os pontos. Primeiro, aquela taxa que vocês usaram várias vezes, ela é calculada. Acha o custo. E, ao mesmo tempo, não dá para você simplesmente ter como parâmetro o seu custo, sem nenhuma uma camada, né, de segurança para eventualidades.
que é a folga financeira, que é a criação, para ter isso, da TMA, taxa mínima de atratividade. Beleza? Deu para entender? Deu, né? Tá. Vamos pensar agora pegar um exemplo para vocês pensarem comigo uma coisa, para ver se vocês entenderam um teste aqui comigo. Vou ter até 10 aí, que vou pegar aqui o exercício. Pera lá. E... Vamos lá então, hein? Deixa eu fazer uma coisa. Qual é o tio desse projeto, gente? A, B, C, D ou E? Tira é 20%. 20%. Por que 20%? Porque é a taxa que zera, né? Que é o ponto de equilíbrio ali. Que zera o valor presente, as entradas. Isso. Tire a taxa que, se você calcular o VPL, dá zero. Ou seja, as entradas de caixa somadas e descontadas são iguais ao investimento inicial. Então, é onde corta o eixo. Tem um gráfico aqui. Aqui, ó. Olhando o gráfico aqui, gente, A, B, C, D, ou E. Por que ficou 2? Dá para enxergar aí? Por que está dividindo esse negócio aqui? Peraí. Não, Vou ter que aumentar. Aí. Olha o gráfico aí, ó. Levando em conta o VPL como uma ferramenta de análise, o projeto constata-se que o projeto P é o melhor investimento para taxas de desconto de 0 até T1. Certo ou errado essa primeira? Eu acho que é até T0, né? Isso. Até T1, gente, se eu passar aqui do T0, o maior VPL não é mais o projeto P, mas o projeto Q. Esse é o tal do gráfico de conflito entre VPL e TIR, onde existe um ponto de interseção entre os dois. Aqui os VPL são iguais e cada intervalo antes ou depois dessa interseção, a análise se inverte. Então, P é melhor até T0
e a partir de T0 o Q passa a ser melhor. Então, a número 1 aqui está errada. O ponto T1 representa a taxa máxima que a empresa pode possuir para que os dois projetos sejam viáveis de acordo com o VPL. T1 é a taxa máxima que a empresa suporta ou não? Peraí, professor, tô tentando entender o gráfico. Tá, estou na pergunta 2. Acho que não necessariamente, só para o ponto P, né? Para o projeto P. Para o Q, ela ainda consegue ir além da taxa T1. Vamos lá. Na realidade, T1 é a taxa máxima para aceitar os dois projetos? Resumindo, ele está perguntando isso. É a taxa máxima, porque para qualquer taxa a mais que T1, o projeto P é negativo. Concorda? Se eu pegar uma taxa aqui, bem no meio, qual que é o VPL do projeto P? É negativo. Vem para cá e vem para cá. Apesar do projeto Q ser positivo a taxas maiores que T1, o projeto P não é. Então, tá certo. 3. A taxa interna de retorno do projeto Q é T1. Isso aqui tá fácil, né? Ou não? Certo ou errado esse número 3? Errado. Tá errado, porque o Q é essa aqui que nem tem nome. Os dois projetos possuem o mesmo valor de VPL para uma taxa igual a T0. T0 está aqui, Sim. se cruzam. Então, neste ponto aqui, se eu rebater para cá o mesmo ponto, tem um só, vai ser positivo, vai ser o mesmo. Vou achar um gráfico de. Aqui. Lembra da. Tenta resolver esse primeiro exercício aí. Dez minutos. Beleza, dá um minutinho. É igual. Vou fazer o 1 e o 2 aqui, essa parte. Depois a gente vai passar para matéria diferente. Dá uma diminuidinha. Aí.
Só vou calcular aqui também, né? No HP. Já achei. Hein? Para mais 5 minutos. Vamos resolver? Olha só. Já anota aqui. Como é que é CMPC mesmo? CMPC vai ser igual. Para a gente fazer a conta na mão. Primeiro, eu tenho 3 passivos.
debêntures, financiamentos, novas ações. Eu tenho que achar a proporção, porque o custo eu já tenho, que é 12%. A proporção eu não tenho, mas tem os valores totais, 25, 35 e 40. Somando os três, vai dar 100 mil reais. Concordo? 25 mais 35 dá 60, mais 40, 100 mil reais. Se o total dá 100 mil reais, a proporção das debêntures é 0,25 ou 25%. Então, 0,25, vamos multiplicar por 12, que é o custo. Mais, qual o segundo custo em proporção? 35%. Ou 0,35% vezes o custo, que é 8. Mais 0,4 ou 0,4 vezes 15. Essa conta toda aí vai dar 11,8%. Entenderam? SMPC? Estão copiando? Fácil, né? Então, esse número aqui poderia, em tese, ser usado para calcular o VPL. Ou um pouquinho maior para achar PMA e ter uma folga financeira para alguma coisa de errado, um inesperado, você conseguir bancar isso direitinho. Vê outro? Aí uma coisa. Vou fazer mais um desse aqui, depois a gente volta para o livro, tá? Vamos fazer o próximo de CMPC. Que é isso aqui, ó. A gente vai partir para outra coisa. Mais um minutinho para fazer, a gente já corrige. Vamos lá, valendo. Viu aí? Vou fazer aqui. O Luan deu a resposta aqui, professor. Qual que é? O projeto deve ser rejeitado, pois o TIR é menor que o CMPC. Aí ele colocou a fórmula CMPC igual a 14% Isso mesmo. e o TIR igual a 11%. Tira igual a 10, né? É, 10%. Editou errado. Sei. Letra C, cebola.
Beleza. Beleza, né? Tranquilo? Aqui só perguntas, nada muito problemático. Vamos lá voltar então para o nosso texto. Se alguém tiver alguma pergunta, é só falar, tá, gente? Não fiquem aí preocupados. Então, vamos para o nosso texto. Bom, voltamos ao livro. Notem que o CMPC, gente, qual é o funcionamento dele? Vocês precisam ter, para cada passivo desse, o seu respectivo custo. Então, não dá para calcular o CMPC se não tiver a informação de quanto cada passivo custou. Porque esse custo faz parte da fórmula do CMPC. Bom, então, qual seria o próximo passo, ou o passo anterior à empresa calcular o CMPC? O prazo anterior é justamente você calcular quanto cada passivo custa. Porque a proporção é fácil achar, basta que você pegue o balanço e some. Melhor, está somado, calcular a proporção. Mas, tem algumas situações que não é bem assim. Tá? Vamos ver, então, como é que a gente vai proceder dessa forma. Então, o que eu disse agora? Para você calcular o CMPC, você precisa calcular também quanto cada fonte de capital usou e quanto cada fonte custou. Só que nem sempre isso é uma informação que ela é oficial e todo mundo quer passar. Nem sempre ela é assim. Mas tem que ser feito de alguma maneira. Então, vamos tentar entender, então, agora como é que a gente calcula os custos de cada passivo que a empresa usa. Desde os mais simples até os mais complicados, que exigem mais ou menos quantidade de recursos, né, para trabalhar nisso. Aqui, gente, ó, vamos voltar um pouquinho, é o custo de capital de terceiros de longo prazo. Então, esse é o nosso grande custo. E aqui... Aqui o negócio é o seguinte, eu preciso saber, para esse empréstimo, gente, eu vou montar um projeto que é o contrário de uma TIR de investimento, ou de um cálculo de investimento. Como é que eram os projetos quando você calculava TIR para investimentos? Então, você tinha no ano zero uma saída de caixa, para que você pudesse comprar máquina, fazer algum tipo de investimento, ou coisas do tipo. E ao longo dos outros anos, você teria entradas de caixa. Então, ano zero, uma saída de caixa, os outros anos, entradas de caixa, ao longo dos outros anos. Aqui é uma TIR com uma série ao contrário. Então, no ano zero, você, em tese, receberia um capital, que seria o seu empréstimo, e teria que pagar, então, esse empréstimo ao longo de X meses, com um acréscimo no valor total. Então, existe um custo? Existe. Existe sim. Tá? Mas, assim, em tese, isso que a gente tem que fazer, calcular uma série. E aqui eu tenho um exemplo de uma série de um financiamento que eu vou levar em conta para resolver esse negócio. E a ideia básica é a seguinte, ó. Esse era um projeto de uma debenture. Debenture é um título de dívida privado não bancário. Tá? Então, digamos que eu monte uma empresa e depois de um tempo eu vou emitir uma debenture para você. Então, é uma promessa, debenture é uma promessa de devolução de uma quantidade de dinheiro depois de uma certa data, tendo como base um certo valor em termos de taxas.
Nesse caso, tem algo mais, que é alguns empréstimos raríssimos cobram uma taxa para liberar o dinheiro, como se fosse um pedágio. Mas não pode, mas acontece. Então, no ano 0, eu vou receber 960 e receber 1.000, mas um pedaço já fica para trás. Aí, do ano 1 ao ano 20, eu receberia 90, que é o valor base, tendo como base de critério o caso lá. E no ano no 20º ano, tem que colocar 1.000. Então, no ano 20, seria 1.090. Porque se eu faço o primeiro 20 a 90 e vou fazer o 1.000, dá diferença. Não dá para fazer assim. Mas depois é só calcular a TIR desse projeto aí. E para calcular a TIR aqui é muito fácil, né? 960, não precisa negativar, negativa os dois. E aí vai dar o valor que é do custo desse capital. Quanto que esse capital custou para alguém. Custou alguma coisa, não saiu de graça. Tá? Então, isso é um custo de empréstimos que vocês aprenderam a calcular agora. Vamos lá. Série, aqui, aqui. Vamos fazer aquela série para ver como é que tá. Quer ver? Quais são os dados? Ano 0, 960. Um ao 20, 1 ao 19, vou fazer assim. (960), depois 1 ao 20, 90, menos 90, passei no ano 20 também, essa é a minha série, aqui vai ficar 1.000, deixa eu ver, 1.000. Eu faço a minha série, ó. Mais TIR, mais TIR, abre parênteses, todo mundo, 21%. Beleza? Então, o mecanismo é muito fácil, é igual ao outro, praticamente idêntico, mudam só os sinais para vocês verem a diferença de um para outro. Tá? Beleza? Bom, aí a gente vai evoluir para uma outra conta, que é o custo após o imposto de renda. Custo antes e custo depois. Para ninguém deixar de pagar. Nesse exemplo é o seguinte. Leiam aí direitinho para a gente passar para frente. 5 minutinhos.
Bom, essa taxa de imposto, bom, todo mundo sabe que quando você paga alguma coisa antes de apurar o lucro, é uma sonegação. Tá? Qual é a fórmula aqui? Eu preciso calcular a compensação do número para ter a resposta mais exata do que é o imposto de renda. Então, eu vou calcular o RI, que é o que você achou lá na outra parte, e vou fazer uma estadia do RD vezes 1 menos T, que é uma explicação mais fácil para você entender. Ok? Alguma perguntita? Aí, esse custo aqui deu 21%. Quem quiser pode aumentar as casas depois a vírgula. 21,42. Vamos para frente, então. Aí, gente, aqui. Será que a gente pode avaliar um pouco os custos? Deixa eu achar aqui. Aqui. Antes de partir para os outros itens, vamos tentar entender exatamente qual é a fórmula que o CMPC tem para ninguém ficar perdido nessa parte aí. Vamos lá. Então, a gente está calculando o CMPC, tem essa sigla aqui, ou a sigla em inglês, e a fórmula é esta aqui. Esta aqui. Tá? Participações vezes o respectivo custo. Participações vezes o respectivo custo. Aqui vocês têm a explicação, as explicações, alguns exemplos de como é que você faz os pesos, os custos e soma. Tá? E aí, antes de trabalhar com os custos individuais, eu quero que vocês pensem em um detalhe. Depois a gente vai voltar aqui. Ó. Esses pontos de ruptura aqui, que são interessantes. Aqui. Vamos tentar fazer um outro exercício do CMPC para a gente partir para os custos individuais. Tá? Eu vou fazer um ou dois só, a gente continua em outra coisa. Vou fazer o 12, ó. Rapidinho, 12. Ó, dá para ler o 12 aqui e as letrinhas aqui. Ok? 10 minutos, 22:09 e 22:20. Pensem aí. E
Agora sim. Calcular o CMPC, tá? Vamos lá. Pelo métrico só do CMPC. 10 minutos.
Acabaram aí? Ou não? Me dá uma luz aí. Ixi, professor, não acabei, não. Vai ser mais 5 minutos. Mas não acabou porque não está sabendo, porque não deu tempo. Então, eu não sei se eu tô fazendo o valor certo, porque é um título de dívida, né? Como se fosse uma debenture. Isso. É que eu tô fazendo no HP, é mais demorado. Eu devia ter feito no Excel, que era mais fácil. Vamos montar, então, juntos aqui, para montar no Excel e calcular. Vamos lendo aqui e fazendo juntos. Ó, deixa eu abrir o meu Excel aqui. Ó. Bom, aqui a gente vai fazer o cálculo de uma debenture pela técnica da TIR mesmo, que é o que eu passei para vocês, daquela análise de você monta a série e faz o cálculo da TIR. Então, essa série, gente, ela tem a seguinte característica. O valor de face do documento sempre é 1.000, mesmo em situações reais, 1.000. O valor de referência, 1.000. A taxa de juros, que é 12%, sempre é calculada tendo como base o valor de face. Tá? Beleza. O prazo aqui são 15 anos. Ela pode vender essa taxa por 1.010, esse papel. Então, esse é o popular ágil. Eu vendo mais caro do que vou devolver para vocês. Serão incorridos no processo custos de lançamento de 30 por obrigação. Então, para lançar eu tenho que pagar 30. E vou calcular o imposto de renda. 40%. Então, para encontrar o recebimento líquido, vou por etapa. O que é o recebimento líquido? São os 15 anos que eu vou receber efetivamente. Vamos lá. Então, 1, 2, até o 15. 14, 15. Quanto que eu vou receber mesmo? Vou receber 12% de 1.000, dá 120. Só que aqui, vou pagar, né? Vou pagar. E no 15 vou pagar 1.120. Negativo. Letra A. Apresente os fluxos de caixa do ponto de vista da empresa. Bom, eu vou ganhar 1.010. Vou pagar 120, depois vou pagar 30. Tá? Agora para calcular a TIR. Calcular a TIR aqui, ó. Mais TIR. Pega os valores. Fecha. 12%. Dá para dar uma aumentadinha nas vírgulas. 11,85%. Notem que eu fiz uma série na perspectiva, pessoal, de quem emite o papel.
que é você, como vai vender, né? Você vai vender efetivamente, você vai receber no ano zero, depois, durante esses 15 meses, você vai pagar o que ficou para trás. Tá? Se fosse na perspectiva de quem aplica, aí seria ao contrário dos sinais, né? Diferente dos sinais. Mas como é essa perspectiva, está tudo certo. E o cálculo após o imposto de renda é vezes 1 menos T. Esse valor é vezes 1 menos T. Tá? Aí lá no livro, deixa eu ver o que você tem aqui ainda. A gente fazer. Na realidade, assim, vamos na semana que na aula que vem fazer uma bateria de cálculo, mas com mais vigor aí, participação, leitura de vocês. Então, qual é a pedida? Que vocês consigam ler essas partes no capítulo 10, ó, tem todas as fórmulas aqui, para que a gente possa usar alguns exercícios do livro, né, que são mais completos que os que eu faço e que procuro fora do livro. Então, vamos tentar estabelecer do livro, que são melhores, tá? Dessa primeira etapa de calcular os custos do CMPC, alguém tem alguma coisa? Ficou alguma coisa para ser explicada novamente ou mais ou menos entenderam o que foi falado? A ponto de repente, vocês vão explicar depois como é que funciona. Nada? Nenhuma duvidinha sequer? Acho que tá tudo bem. Nossa, o pessoal está meio mudo hoje, não está, Eduardo? É, Está meio bravo, sei lá o que está acontecendo. Nada não. beleza. Material, tentem ler o material de vocês, para não ficar só no ouvido. Então, acho que uma leitura é boa para a gente aprender as teorias, ver as aplicações. Só escutar sempre um resumo e você não tem bem claro todas essas etapas e tudo mais. Então, resolvam direitinho aí para que ninguém fique para trás. Beleza, gente? Tchau. Beleza. Até quinta. Gente, Professor, diga. amanhã a gente vai ter o negócio lá do Dia do Estudante. Amanhã é uma missa, né, de tarde. Ninguém ficou vendo no Instagram do Amingá? Então eu vi, aí eu perguntei também, que o professor Luciano começou a falar uns negócios sobre isso ontem. Eu vou mandar para você um recadinho que eu recebi de como é que vocês vão ganhar horas. Uhum. Vocês querem ganhar horas? Ou não? Quer ver? Mas é só para participar da missa? Dá um nome, né? Na realidade, vocês vão participar de. Deixa eu pegar o recadinho aqui. Vocês Sim. vão participar online, não vão participar lá. Vai ser transmitida, Mas é uma missa católica. missa católica. Ah, então eu não posso participar, professor. Por que não? Porque eu não sou católica. Ninguém pode botar o nome lá para você ganhar horas? Não, eu sou budista e não vai com minha índole, então. Tudo bem, não tem problema não. Estamos todos orando juntos. Não, mas é assim, ó, na realidade, onde está esse negócio? Mas se não vai, não vou nem mandar. Você queria mesmo. Não é? Você não querer assistir. Era mais para você. Quer ver, ó? Só para você saber, então, vocês iam.
Ao final da cerimônia, vai gerar um link para você preencher e ganhar 10 horas. Entendi. Mas vocês não vão participar presencialmente. É isso aí, só quem ganhar mais horas. Professor, você é no YouTube da Uningá? Vai ser no YouTube do Uningá. Entendi. Qual o horário? O horário é 15 horas. Ok, então. Professor, a Andressa perguntou se vai ter semana acadêmica. Sim, teremos uma semana acadêmica em setembro, com algumas palestras junto, igual ano passado, que ele comunicação e gestão. Então, o tema vai ser inovação, então a gente vai ter rodadas de negócio, rodadas de palestras, e também, para quem puder, mini cursos no período da tarde ou de manhã. Tudo isso de grátis. Beleza. E só mais uma coisa, professor. Amanhã a gente vai ter aula, então, porque foi o último dia da professora. Amanhã não vai ter, porque eu vou avisar amanhã cedo, mas acho que não vai ter, porque eu estou entrevistando as professoras. Eu escolhi pegar todo mundo com mestrado para entrevista, para não pegar ninguém com pouca experiência para vocês aí e não corresponder. Mas amanhã não, depois a gente vai repor essa aula em algum momento para que ninguém perca. Mas eu vou avisar amanhã cedo vocês no grupo para ser formal, assim, ninguém ficar para trás. Mas não vai ter amanhã, não vai dar tempo. Beleza. O ENAD foi adiado, o Lua. O MEC adiou o ENAD, só para o ano que vem. Então, e não tem previsão pela pandemia. Eu não sei se foi pela pandemia ou porque acabou o dinheiro, porque fizeram menos cursos. Eu só sei que os cursos de gestão, administração, contábeis e economia não estão agora. Fala, Ingrid. Professor, e aqueles certificados dos cursos que a gente participou ano passado? Do Sebrae? Lá no ambiente de vocês tem um item certificados. Tudo que você fez é para estar lá. Então, você imprime para você lançar no sistema como atividade complementar. Você já fez isso? Eu vou ver se atualizou, porque até então não tinha. Não sei tinha? se o pessoal da sala conseguiu. Parece que alguns conseguiram. Mas vê lá e me fala. Você printa a tela para mim e para eu mandar e eu vejo como é que está. Tá, eu vou atualizar novamente. 160 horas para vocês fazerem. Quem não fez nada tem esse ano e o ano que vem. É 160 horas o curso inteiro ou por ano? O curso inteiro. Não entendi. Durante o curso, você tem que ter 160, alguma coisa, 180, não sei, 160. Teve uns certificados que eu mandei lá, mas ainda não ficou em pendente. Não, já validei tudo. Você mandou que semana passada? Não, faz um tempinho. Mas você já olhou de novo? Vou ter que atualizar, porque o meu sistema estava bem bagunçado. Eu não conseguia ver as notas e depois eu vi. No dia 5, teve formatura para o pessoal do EAD online. Então, na semana antes do dia 5, eu avaliei todos os certificados, não ficou nenhum para trás. Então, se você colocou antes do dia 5, você caiu nesse grupo de alunos que tiveram os certificados avaliados. Tem que ver no seu ambiente online, primeiro porque ele está bagunçado, a gente tem que resolver para você, né? Mas ele aparece lá para você ver a quantas horas você já cumpriu. Tá, eu vou pesquisar e eu te mando o print. Bem me avise. Ok, obrigada. De nada. André, você já perguntou, Eduardo?
Já eu li para ela. O que ela perguntou? Ela perguntou sobre a semana acadêmica. Ah, tá bom. Esse pessoal não tem voz? É que você não é Ela locutor, tá né? sem microfone hoje. Agora tudo vai ligar para Eduardo. Eu sou locutora, tá ligado? Nem, Eduardo, você vai falar para mim, então. Eu vou dar meus slides para você, você vai falando aí. Eu sou porta-voz, professor. É Se inteligente. tiver o roteiro, eu leio, viu? Eduardo é Eu uma até pessoa. interpreto. Não, sem roteiro, tem que ser ao vivo. Eduardo é uma pessoa. Vocês também são todos inteligentes. O cabeção do tio de guerra não veio hoje, né? Deve estar de guarda lá preso. Ai, ele pediu. Ai, eu quase esqueci de mandar pra você. Ele pediu desculpas, porque hoje ele tá bem debilitado, assim, e ele preferiu sozinho. Tá? Deve ter fumado o dia inteiro para debilitar. Deve ter chegado do trabalho e ter fumado algumas Um shot coisas, sei lá. com vodka. Uns Ah, narg, que eu sei que eles têm uns narg na casa dele. pessoal tudo doido, viu, gente? Bem, tá gravando isso aí, hein? Tá louco. Ah, professor, edita o vídeo. Não dá, ainda não trabalho editar vídeo, nem sei como é que faz. Se quiser, eu edito, professor. Você sabe editar? Sei Você é editar editora? vídeo. Eu sei editar vídeo, imagem. Você mexe com After? Uhum. Mexe com After? Photoshop, aham. Certeza? Sim. Tô falando sério, você mexe com After? Sim, eu tenho certeza. Mas por que você sabe mexer com After? Ah, porque eu sempre mexi nessas coisas, sabe? Sempre tive curiosidade. Aí é que no budismo que eu pratico é uma organização. Então eu sou responsável por várias coisas também, para fazer as reuniões e tal. E E tem você edição faz, de vídeo, edição de e imagem que você eu faz faço. edição para cobrar? Não, Neto, de graça, não. A gente Não, tem que ter mas um você não coração faz. recíproco. Não, mas se alguém pedir para você pra ele pagar, você não faz? Eu faço. Ah, bom, eu preciso de gente para editar vídeo para mim com After. Eu faço, professor, se quiser. Semana que vem eu vou te dar fazer um teste. Vou mandar um para Eu já você não ver. faço nada, não. Eu vou mandar um. Você tem um portfólio seu aí? Ah, mas é umas coisas bem aleatórias, professor. Não tem problema. Eu preciso de. Eu edito o vídeo de dança, essas coisas. Tem efeito especial? Assim, letrinha que cai, essas coisas todas? Sim. Vou te mandar um para você ver se você faz. Eu estou precisando mesmo. A gente paga um preço aí para editar. Não, relaxa, pode mandar aí que eu faço. Não, mas é bastante coisa. É assim, ó, tem uma plataforma, estou pagando acho que 300. São. Nossa, cara, hein? Como assim? Um vídeo, 2 vídeos de introdução e conclusão, 5 minutos cada. Isso é a edição mais simples, só cortar erro. Uhum. E botar no começo os caracteres lá do professor. Tá. Depois são 9 vídeos de 15 minutos. E um vídeo de venda de 1 minuto, no máximo 3, com algum efeito. Uhum. Vou te mandar um para você saber se você faz. Se precisar, eu vou te mandar, porque o rapaz que está fazendo para mim, ele demora muito tempo, demora mais de 30 dias para mandar para mim. Ah, entendi. Vou te mandar um exemplo meu aí, para você ver. Beleza. Amanhã é cedo, tá? Hoje não, hoje eu vou jantar. Não, hoje tá na hora de dormir, tomar aquele leitinho. Isso, vai ser peso. Ó, já ganhei um trabalho aqui, ó. Tudo de trabalho ao mesmo tempo. Tchau. Beleza, professor. Boa noite. Tchau. Bom descanso. Até mais. Até mais. Bom descanso, professor.